Graça e paz, amados. Hoje nós vamos ter a nossa reflexão baseada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao verso 21. E assim nos diz a palavra de Deus. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A bênção da reconciliação. No capítulo 33 do livro de Gênesis, nós encontramos a reconciliação de Jacó e seu irmão Esaú. Reconciliação por quê? Porque Jacó havia enganado o seu irmão Esaú por conta da bênção da primogenitura 2 vezes. E isso trouxe muita revolta, indignação e ódio no coração de Esaú, a ponto de ele planejar a morte do seu irmão. Ele haveria de se vingar de seu irmão. Ao tomar conhecimento desse plano, os pais de Jacó o enviaram para uma terra distante, para junto de familiares. E depois de alguns anos, Jacó retorna para a sua terra. E agora ele volta com uma família, com bens, com servos. E ao tomar conhecimento de que Jacó estava voltando, Esaú juntou seus homens e partiu para o encontro com Jacó no caminho, certamente para executar o seu plano de vingança. Jacó era consciente da seriedade da situação. E o que ele fez? Ele orou a Deus, ele buscou a Deus no caminho, pedindo graça e misericórdia. E Deus atendeu a sua oração. Tanto é que quando Esaú se encontra com Jacó, Esaú já estava com o coração completamente transformado. E nesse encontro, ambos choraram abraçados pela reconciliação. Que bênção, que maravilha foi essa reconciliação entre os 2 irmãos. Meus amados irmãos, o pecado rompe comunhão. O pecado de Jacó rompeu a comunhão com o seu irmão. Jacó o traiu, Jacó o enganou. E isso trouxe entre ambos desunião, desafeto. O pecado de Jacó rompeu a comunhão com seus pais. Os seus pais tiveram que enviar o seu filho Jacó para uma terra distante,
rompeu também com o aconchego do lar da família, por conta que ele teve que viajar, teve que ir embora de casa, do lar. O pecado rompeu o primeiro casal da comunhão com Deus. Com o pecado de Adão e Eva, Deus expulsou este casal para fora do jardim. Aquela comunhão que Deus tinha com o homem, que pela viração do dia ia encontrar com Adão, já não existia mais. O pecado separa. O pecado afasta o homem de Deus. E a palavra de Deus é muito clara neste sentido. Em Romanos capítulo 3, verso 23, nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Com isso, ou por conta disso, há milhares de vidas sofrendo com esta separação. Falta de uma vida com Deus, falta de um relacionamento íntimo com Deus. Porém, essa situação pode ser mudada para essas pessoas. Jesus Cristo pode mudar esta situação. Jesus é o elo dessa corrente da reconciliação. Desde os primórdios dos tempos, Deus vem trabalhando, Deus vem demonstrando esforços para trazer o homem de volta para essa comunhão com Ele, de volta para uma reconciliação. Nós vemos isto através do dilúvio. A humanidade se perdeu, se corrompeu, a ponto de Deus ter que destruir com água a geração daquele tempo. Mas salvou uma família, a família de Noé, para que através desta família ele recomeçasse a humanidade. Mas o pecado continuou. Deus levanta uma grande e numerosa nação através de Abraão. Deus fez de Abraão uma grande e numerosa nação para buscá-lo, adorá-lo e servi-lo. Mas a humanidade continuou pervertida. Agora, Deus dá leis, normas, ensinos através de Moisés para que o homem vivesse dentro dos propósitos divinos. Mas o homem seguiu em rebeldia. Deus levantou homens como seus profetas, como seus porta-vozes, para falar, para trazer o homem de volta para a presença de Deus. Mas o homem não deu ouvido, de nada adiantou. Por fim, Deus enviou o seu Filho Jesus como projeto de Deus para essa reconciliação. Jesus foi o projeto perfeito que trouxe de volta o homem para a comunhão com Deus. É o que nós encontramos no verso 18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação.
Então Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, diz o verso 19. Então Jesus foi quem inaugurou o ministério da reconciliação, pois este foi o plano perfeito de Deus para que isto acontecesse. Agora, o homem pode, através de Cristo Jesus, desfrutar de uma vida de comunhão plena com Deus, como diz o verso 19 e o verso 21. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A reconciliação, meus amados irmãos, é uma súplica divina. O verso 20, a última parte, diz: rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Paulo, em nome de Cristo, implora, suplica para que haja essa reconciliação do homem para com Deus. Deus sabe que este distanciamento só trará mal ao próprio homem. Esse distanciamento levará o homem à morte eterna, à perdição eterna. A palavra de Deus nos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então, na morte física, há separação do corpo da alma. Na morte eterna, é a separação eterna da alma de Deus. Então, nesta morte, não há mais como mudar a situação. Enquanto o homem tiver vida neste mundo, essa reconciliação pode acontecer. Mas, depois da morte física, não há como mudar a situação. Então, o homem precisa atender a este rogo divino para que esta reconciliação aconteça ainda em vida, porque depois da morte, diz a palavra de Deus, segue-se o juízo. Certo jovem teve uma desavença com seu colega de escola. Ele sentiu-se insultado e disse que iria tomar satisfação com o colega ofensor. Um professor, amigo dele, tomando conhecimento do ocorrido, aproximou-se desse jovem e lhe disse: meu caro amigo, com minha longa experiência de vida, conheço as consequências tristes dos atos impetuosos. O insulto é como a lama que respinga em nossa blusa. A lama pode ser retirada facilmente com uma simples escova quando já seca. Deixe secar primeiro. Não tenha pressa. Espere até que o seu espírito se acalme e verá que tudo será resolvido. O jovem acatou o conselho do amigo professor. No dia seguinte, o colega ofensor veio e lhe pediu desculpas. As nossas ofensas e pecados, meus amados irmãos e amigos, ofendem a Deus. Eles mancham, eles nodoam nossa veste espiritual, nossa alma. Mas a orientação da palavra de Deus é esta: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versos 9 e 7. Portanto, reconcilie-se com Deus ainda hoje e desfrute da bênção da salvação em Cristo Jesus. A bênção da reconciliação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, nós te louvamos por Cristo Jesus, porque através dele a bênção da reconciliação contigo acontece. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque isto já aconteceu com muitos que estão ao nosso alcance. Entretanto, há centenas e milhares de vidas que estão vivendo como se o Senhor não existisse. Estão vivendo uma vida completamente longe da tua presença, da comunhão com o Senhor. Por essas vidas eu oro agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa estar falando aos seus corações, para que eles se voltem para o Senhor em atitude de reconciliação, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É no nome de Jesus que eu faço esta oração. Amém. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.